Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira da quarta semana do tempo do Advento, dia 23 de dezembro, Natal está chegando. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Deixa eu te fazer uma pergunta, não acelera o vídeo não, que eu quero te fazer uma pergunta. Em qual missa do Natal você vai? Porque amanhã já é 24 e 24 à noite já é Natal para nós. Você vai na missa sábado à noite, você vai domingo de manhã, domingo à noite. Como é que você está organizando esse tanto de parente que está aí tufuiado na sua casa? Ou você está aí dormindo na sala da casa dos outros parentes, você está na praia? Em que missa você vai? Quem nos encontra aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe sempre o joinha, o like e o comentário. Vamos ao evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66, diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse penúltimo dia, antes do Natal, nós temos então o nascimento de João Batista, o precursor. É o fim da antiga aliança, né? No último dos profetas e maior dos profetas, João Batista. E nós temos aqui então esse relato maravilhoso que deixou a todos com medo, né? Cheios de temor, de respeito por Deus. João Batista foi um nascimento milagroso. Zacarias e Isabel eram de muita idade, ainda não tinham filhos. E aí eles engravidam, né? E Zacarias está surdo e mudo. Depois de ter passado muito tempo lá no templo, na hora de oferecer o incenso, ele sai surdo e mudo. E dali uns dias Isabel fica grávida, a barriga começa a crescer. Então toda a comunidade, toda a parentela e vizinhança estão na expectativa a respeito, né, do que vai nascer de Isabel, do que vai acontecer com esse casal. É um casal visivelmente tocado por Deus, né, agraciado, receberam um milagre. E aí então completou-se o tempo. E aí todos, diz bonito o evangelho, ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Que coisa maravilhosa quando a gente tem quem se alegre conosco. E como é bom ser capaz de se alegrar com a vitória dos outros. A inveja, o ciúme é algo tão feio, né? Tão triste. Todos se alegraram com Isabel, estão todos muito felizes por Isabel. E aí vem o nascimento do menino e precisa dar um nome. E aí todos querem dar o nome do pai, Zacarias. É o filho primeiro, o primogênito, e no caso deles era óbvio que seria o único menino. Então ia ser o Zacarias Júnior, né? E aí Isabel diz: não, vai se chamar João. E aí o povo quer dar pitaco no que não é deles, né? Não, mas ninguém chama João na tua família, o pai não é João, você não tem parente com João, como assim vai chamar João? A vida tem muito disso, né? As pessoas querem determinar o que não é delas. E aí então vão perguntar para o Zacarias, colocar pressão no Zacarias, que está surdo mudo. Fazem sinais sobre o nome do menininho que acabou de nascer. E aí então Zacarias pede uma tabuinha e escreve: João é o seu nome. E João significa: o Senhor é gracioso, o Senhor é favorável, ou seja, o nome amplia o desejo dos vizinhos sobre ele. O menino é uma graça para todo o povo. Ele não é para repetir simplesmente o pai, para ser um consolo para a mãe. João Batista veio para ser para mais gente, para mais pessoas, né? E aí diz então que quando ele escreve isso na tabuinha, João é o seu nome, como o anjo havia determinado, quando ele enfim então aceita e chega o momento de aceitar, vamos colocar, de assinar embaixo o que Deus falou, diz bonito o evangelho, a boca dele se abriu e ele começou a louvar. Veja, queridos, quando a gente aceita a vontade de Deus, quando a gente assina embaixo o que Deus pede, né? E às vezes Deus nos pede coisas que nos eram de direito, é de direito colocar o nome do filho tão esperado de Zacarias. Era direito para esse homem, mas ele abriu mão de um direito. Quando a gente aprende a abrir mão de direitos por amor a Deus, o louvor vem, a alegria vem, a boca se solta, e aí ele tem o que anunciar, né, como gratidão, e aí todos ficam espantados, com muito medo, e São Lucas escreve a nota bonito dizendo, né, de fato,
a mão do Senhor estava com ele, com o menino João Batista ao longo da sua vida. Todos se perguntavam, o que virá a ser deste menino? A vida é cheia dessa pergunta, né? O que virá a ser? É o nosso amanhã, é o nosso futuro. Mas a coisa mais importante, meus queridos, é que no hoje a gente se disponha a Deus. Santos ou pecadores, que a gente se disponha hoje a Deus. Quem é santo, que assim permaneça. Quem é pecador, que se levante, para que a mão do Senhor esteja conosco. E aí, o que vai ser de nós, às vezes nem a gente sabe, mas o mais importante é saber que a mão do Senhor está conosco. E esse Deus, Ele é misericordioso para aquele que hoje quer assinar na tabuinha, né? Assinar no coração, eu quero a vontade de Deus para mim. Talvez você fracassou na vontade de Deus, talvez você se equivocou nela, talvez você não ficou nela, caiu, talvez você está nela há muito tempo. Não importa. Importa que hoje a gente, como Zacarias, às vezes ao redor de tanta gente falando, que a gente queira a vontade de Deus. Se quisermos a vontade de Deus, hoje a mão do Senhor está conosco e estará sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando no templo o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e lhe avisou que ele teria um filho, Zacarias duvidou. Primeiro que ele já era de idade avançada e sua esposa também. Não tiveram filhos e não teriam condições de ter filhos. Mas lembremos aqui que para Deus nada é impossível. E diante do recado do anjo, Zacarias, que duvida, ficou mudo. Isto perdurou por todo o período da gravidez de Isabel. E chegou o tempo de dar à luz, João Batista nasceu, Zacarias permanecia mudo. E segundo a tradição dos judeus, 8 dias depois do nascimento do menino do sexo masculino, ele era levado para a cerimônia religiosa da circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão seria, no entender de hoje, como se fosse uma cirurgia de fimose nos meninos. Era isso que fazia com os meninos no 8º dia. Quando se fazia então essa cerimônia religiosa de circuncisão, o menino começava a fazer parte da aliança de Israel. Lembrando lá do Gênesis, no capítulo 17, versículos 9 a 14, em que com Abraão nós tivemos esse sinal da circuncisão. E assim, João Batista foi circuncidado. E o costume era dar o nome à criança 8 dias depois, no dia da circuncisão. E aí começou a discussão do nome. Uma vez que não havia ninguém na família de Isabel e Zacarias que tivesse o nome de João, por que então dar o nome de João Batista se o costume era utilizar algum nome de família? Exatamente porque o próprio anjo Gabriel já havia avisado a Zacarias. E agora aqui, quando ele escreve na tabuinha, o seu nome é João, ele está então mostrando que de fato acreditou no anjo, porque vê o filho da promessa e vê também que este filho da promessa vai se chamar conforme já havia sido anunciado. Diante dessa realidade, a sua língua se solta e então Zacarias começa a louvar a Deus. Se antes havia dúvida, agora no coração de Zacarias há a fé. E da fé brota o louvor. Nós que cremos em Deus, nós que cremos em Jesus que veio morar no meio de nós para nos salvar, o Deus amor, nós precisamos louvá-lo. Zacarias louvou, Zacarias elevou seu espírito em louvor a Deus por tamanha misericórdia, por tamanhas maravilhas que realizou. E hoje nós também louvamos a Deus. Estamos quase às vésperas do Natal e por isso nosso coração louva o Deus amor, que se lembrou de nós, que veio nos visitar no presépio de Belém para nos salvar. Deus te ama e por isso nós louvamos a Deus pelo infinito amor que Ele tem manifestado a nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final das nossas antífonas maiores do Advento e hoje meditamos a respeito da última antífona, Ó Emmanuel. Bom, ó Emmanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos Salvador, vinde enfim para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Bom, aqui é bom recordar que estas antífonas do ó, elas são um acróstico, ou seja, se nós pegarmos os vários títulos e juntarmos a primeira letra de cada antífona, nós formaremos a frase latina de ero cras, ou seja, estarei aí amanhã. De fato, amanhã, 24 de dezembro, nós já celebramos, né, a noite de Natal. Então, o ero é Emmanuel, Rei, e oriens. Depois, cras, chave, raiz, Adonai, sabedoria. Né? É de trás para frente. Muito bem, o que é que nós meditamos nessa realidade? Em primeiro lugar, a realidade de que Deus está conosco. Né? Só esse título de Emmanuel já é uma coisa que realmente nos deixa boquiabertos diante desta profundidade, dessa grandeza, de saber que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. E aqui, uma coisa bem específica. Nós estamos falando aqui da profecia de Isaías, né? Que fala da Virgem que conceberá, e o nome da criança é Emmanuel, Deus conosco. Vejam, Jesus é Deus conosco. Mas vejam, aqui eu não estou dizendo, e não é isso que a igreja crê, que simplesmente Deus está presente, a Trindade está presente em todos os lugares. Não! Nós cremos que o Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem, o homem Jesus, nascido em Belém, que cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus, este homem está conosco. E está conosco de uma forma muito profunda, ou seja, o Cristo agora ele é Senhor do universo. Tudo o que Deus faz agora no mundo, ele faz através da humanidade de Cristo. E, portanto, a alma humana de Cristo é como se ela tivesse se tornado onipotente. E esta alma, ela toca a sua alma. Mas não é fantástico saber que existe um coração humano que está conosco sempre? Que existe um amigo que está conosco sempre? Não é somente Deus que está conosco. Claro, Deus está conosco, isso já é grandioso. Mas Deus está conosco através da presença deste homem. E o que é que isso acrescenta? Acrescenta o fato que ele nos entende. Ele viveu nossa fragilidade. Não existe nenhum sentimento, não existe nenhuma angústia, não existe nenhuma dor, não existe nenhum drama que ele não conheça. Você pode olhar agora para o céu, ou melhor ainda, você pode olhar para dentro de você e ao ver Deus que está lá, dizer, Ele sabe o que eu estou passando porque Ele passou por coisas piores. E Ele ali é força. É verdadeiramente força salvadora. Ele é nossa esperança, Ele vem para nos salvar. É o Senhor e nosso Deus. Ele é meu Senhor. Isso quer dizer que eu não me pertenço. Eu sou de um outro. Eu não sou dono de mim. Não são as minhas vontades, os meus projetos, os meus caprichos que fazem o sentido da minha vida. É o Cristo que faz o sentido. É por isso que nós, cristãos, marcamos a história. O ano zero é o nascimento dele. Porque ele é o centro da história, ele é a razão de tudo, portanto ele é o centro da minha história. Ele é o centro da minha vida, ele é a razão de ser da minha vida. Tome posse disso. Já estamos chegando em Belém. Maria e José estão batendo as portas. E bate a porta do seu coração, porque Deus quer estar conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.